Continuando então a leitura do livro Autocultura à Luz do Ocultismo, de Taimni. Então ontem foi falado de cada um dos veículos do ser humano, desde o veículo da personalidade, os da individualidade e aqueles divinos, né, unos. Então seguimos aqui. Embora toda unidade individual da consciência, chamada mônada, ou Purusha, seja em última análise meramente um centro através do qual a consciência e vida do Logos têm sua expressão nos planos, ainda assim, examinando o local, examinando a total constituição de tal unidade, temos de considerar três componentes claramente marcados e distintos. Cada componente inferior é uma expressão parcial e mais limitada do componente imediatamente superior, e seu propósito no esquema evolutivo é servir ao desenvolvimento do componente imediatamente superior. A função da personalidade no desenvolvimento da individualidade pode ser melhor entendida quando se observa o crescimento de uma árvore. De uma árvore brotam novas folhas todos os anos na primavera, e através de suas folhas ela absorve o bióxido, foi impresso errado aqui, né? Dióxido de carbono, que após muitas mudanças é assimilado pelo corpo da árvore, servindo ao seu crescimento. No outono, a árvore deixa cair suas folhas, mas antes que isso aconteça, a seiva enriquecida recolhe-se ao interior do corpo para ser reenviada às novas folhas na primavera seguinte. Ano após ano, o processo se repete e a árvore, consequentemente, vai se tornando cada vez maior e mais forte. De maneira semelhante, a individualidade toma novos corpos nos planos inferiores e lança uma porção de si mesma na nova personalidade que se forma. Essa personalidade vive na Terra o tempo de vida que lhe cabe, reúne um certo número de experiências, mas antes de se dissolver e desaparecer, após o repouso da vida celeste, passa a essência de suas experiências à individualidade, desta maneira enriquecendo sua vida e servindo ao seu crescimento. É assim que todas as sucessivas encarnações trazem maior perfeição às faculdades e poderes antes no Jivatma, proporcionando um instrumento mais eficiente para a expressão da vida divina. Então ele está explicando aqui que a nossa vivência no plano mais material, né, com a nossa personalidade, tem o intuito de recolher o aprendizado das experiências que nós temos aqui nesses planos e aí apenas a essência desse aprendizado, né, o elemento que tem afinidade com a nossa individualidade, ou seja, os nossos superiores acima da personalidade, são absorvidos por ela, enriquecendo então essa individualidade em formação também. De maneira semelhante, mas que dificilmente podemos compreender, a individualidade é uma expressão parcial da mônada, servindo ao seu desenvolvimento, embora a palavra desenvolvimento não dê bem a ideia nesse processo nos planos mais elevados, do qual a evolução é um reflexo nos planos inferiores. Não temos palavras que expressem o processo que tem lugar nos planos da mônada. Lembrando que a mônada é o nosso eu mais superior e que que vai soltando, digamos assim, cada vez partes menores e mais condicionadas dela mesma conforme vai entrando na matéria, né? E que correspondam ao progresso de desenvolvimento de todas as qualidades e poderes divinos no Jivatma nos planos de Atma, Buddhi e Mana superior. Entretanto, algo semelhante, porém de natureza bem mais grandiosa, deve ter lugar no plano da mônada, porque tudo quanto acontece nos planos inferiores é um reflexo de alguma coisa bem maior e mais bela que ocorre nos planos mais elevados, em cima como embaixo. Não somente o inferior reflete o superior, mas também tudo quanto se passa nos planos inferiores tem seu impacto e sua influência nos planos superiores. O interno e o externo, o superior e o inferior, parecem estar agindo e reagindo mutuamente a todo momento, efetuando entre si o processo que vemos como evolução ou desenvolvimento. A compreensão da relação existente entre a personalidade e a individualidade esclarece alguns dos problemas fundamentais da vida espiritual. Pode-se ver, do que foi dito acima, que enquanto a consciência estiver confinada à esfera da personalidade e nós nos
identificamos com essa ilusória entidade que vem à existência em cada encarnação, somos praticamente esta entidade e temos de participar do seu destino. Se vivermos apenas em nossos pensamentos e emoções e permanecermos completamente absortos nos interesses temporários do eu inferior, com a dissolução desse eu, o que é inevitável, morremos também. Mas suponhamos que nosso centro de consciência desloque-se da personalidade para a individualidade e compreendamos, não apenas pensemos ou sintamos, que somos a entidade espiritual. Consciente de sua natureza divina, a personalidade torna-se então um mero apêndice de nós mesmos, como o nosso casaco. O que quer que aconteça à personalidade não nos afeta realmente ou completamente. Se temos um casaco velho que rasgou, não nos sentimos infelizes, pois sabemos que podemos jogá-lo fora e obter outro. Mas se nosso corpo envelhece, sentimos-nos infelizes, como se tudo estivesse acabado para nós. Por quê? Porque nos identificamos com o corpo físico, mesmo sabendo que ele é apenas um instrumento. O verdadeiro problema da vida espiritual é, de certo modo, deslocar para a individualidade o foco da consciência situado na personalidade e, desse centro, derivar a vida, usando a personalidade como mero instrumento nos planos inferiores. Quando conseguimos assim fazê-lo, ainda operamos através do nosso corpo físico, nossas emoções e nossa mente, mas ficamos constantemente conscientes do dualismo entre nosso eu verdadeiro e os corpos que usamos nos planos inferiores. Ficamos constantemente conscientes de nossa natureza superior e quando usamos nossos corpos inferiores, percebemos que estamos, por assim dizer, descendo a eles, com o propósito de usá-los nos respectivos planos. O estabelecimento da consciência nas regiões espirituais mais elevadas dá-nos liberdade, imortalidade e bem-aventurança, porque nos torna independentes da personalidade, sujeita como toda a toda espécie de limitações, tais como mudança, ilusão e morte. A imortalidade e a paz nunca são encontráveis na esfera da personalidade. É inútil procurá-las ali. Podemos conseguir o prolongamento da nossa existência física por certo lapso de tempo. Podemos viver no mundo celestial por milhares de anos, mas virá a época em que as causas que geramos da encarnação esgotam-se e a personalidade dissolve-se para nunca mais vir a existir. Assim, o sábio que compreende este fato e sabe que está navegando num barco destinado a afundar um dia, aproveita a primeira oportunidade para encontrar terra firme, de onde possa olhar com calma o encapelado oceano da existência. Essa terra firme é a consciência espiritual, que está em nosso interior e que é o nosso verdadeiro lar. Nos estágios posteriores da evolução, o foco da consciência penetra ainda mais e permanece estabilizado no plano da mônada. Daí, sendo controlado e guiado pela vida da individualidade, sempre em direção ao centro que representa a consciência do Logos. Desloca-se o foco em progresso evolutivo, multimilenar, ainda que nunca possa atingir esse centro. Entrarás na luz, mas nunca tocarás a chama. A citação de A Luz no Caminho, de Mabel Collins. Cumpre também lembrar ao leitor que a evolução espiritual significa deslocar o centro de consciência em direção ao centro divino e compreender de maneira cada vez mais real a nossa divindade. Isso não quer dizer aperfeiçoar a nossa personalidade, pois esta, por sua própria natureza, permanece em grande parte imperfeita e limitada. O desenvolvimento espiritual da individualidade certamente se reflete, até certo ponto, na personalidade, pois as limitações inerentes aos planos inferiores constituem obstáculos à expressão. É necessário que se chame a atenção para este fato, visto que muitas pessoas fazem em sua mente confusão a respeito dele. Então por hoje é isso. Amanhã a gente continua o capítulo 3, que é Autocultura, uma ciência. E antes de seguirmos para a nossa meditação de encerramento, gostaria de convidá-los a participar das aulas da Sociedade Teosófica, que ocorrem todos os dias às 19h30 no canal Sociedade Teosófica no YouTube. São gratuitas e cada dia da semana é uma temática diferente. As aulas são entre 1 hora, 1h30 e tem perguntas no final para tirar as dúvidas. Também gostaria de incentivar que baixem e leiam o meu livro, que está na Amazon,
O link é showdeideias.com/livro. E vamos então para a nossa meditação de encerramento. Então, vamos nos colocar numa posição estável, com os pés bem apoiados no chão, as mãos sobre as pernas, coluna ereta, articulações relaxadas, respiração livre, desimpedida, língua no céu da boca. Vamos identificando a energia que circula pelo corpo, a pulsação cardíaca. O calor que emana do centro do peito. Pacificada a emoção. Vazia a mente. Olhos fechados. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Que os méritos desta prática possam se estender e ser de benefício para todos os seres sencientes. Que agora permaneça em silêncio, recolhido por quanto tempo for necessário.
Obrigado por ter participado. Até a próxima.